Antes de entrar fundo nesse assunto, eu queria começar olhando numa passagem bíblica, que é 1 Samuel 11, de 1 a 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes-Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então, o versículo 6, quero destacar. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Porque eu queria olhar nessa passagem agora. Muitas vezes a gente acaba fazendo pesquisa porque alguém pediu, ou alguém está exigindo esse número, ou seria interessante fazer a pesquisa sobre aquilo, juntar dados sobre isso. Pesquisadores são assim, gostamos de saber. Daí a gente vai sair sabendo, né? Mas, se a gente está fazendo pesquisa dentro do contexto do reino de Deus, nós temos que estar pensando sobre o lado espiritual da coisa. E aqui a gente vê algumas coisas importantes. Primeiro, somente depois de ouvir a informação, o Espírito Santo caiu sobre o Saul. Ele foi ungido rei no capítulo 10. Mas ele ainda estava trabalhando na roça. Ele não tinha assumido o reinado dele. Mas quando ele ouviu uma informação, de repente o Espírito caiu sobre ele e ele foi então ungido por Deus para fazer uma obra. Nós queremos estar sempre orando sobre nossos trabalhos e pesquisas, que quando cai no ouvido da pessoa que Deus quer
Deus já escolheu e ungiu para fazer uma obra, que essa pessoa seja tocada pelo Espírito de Deus. Não queremos que seja um trabalho só acadêmico de juntar informações e aprender mais, aumentar nosso conhecimento. As pessoas, com essa informação, tinham que encontrar a pessoa certa que Deus tinha ungido, ou seja, Saul. Ou seja, como pesquisadores, nós temos que repassar nossas informações para as pessoas certas, que às vezes são pessoas internacionais, que é o assunto que estamos falando agora. Mas também temos que lembrar que a pessoa que recebe a informação que vai ser usada por Deus tem que ter um coração já aberto, já preparado por Deus, como Saul tinha naquela época. Você pode ver a mesma coisa com Neemias. Neemias era o copeiro do rei e ele estava fazendo o seu trabalho numa boa. Daí volta o irmão dele de Jerusalém. Irmão, como que está lá em Jerusalém? Ele contou sobre os muros derrubados, guetas, portões queimados e tudo aquilo. Daí também o Espírito caiu sobre Neemias e ele agiu. E o resultado foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. As obras de Deus grandes nesse mundo são feitas quando as informações chegam para a pessoa certa. Então, eu queria deixar esse pano de fundo antes da gente entrar num detalhe de como a gente vai integrar as informações, com quem vamos integrar. Realmente é a direção de Deus, não é a direção de nenhuma pessoa que vai dirigir a gente em como fazer isso. Eu quero dar alguns exemplos de como tem sido, como histórias, nossa interação com bancos de dados globais no passado. Essa pesquisa de missionários transculturais que estamos falando em fazer de novo, ou atualizar. O primeiro que eu conheço aconteceu no início da década de 80. Um missionário da CEPAL chamado Lourenço Kais estava fazendo doutorado no Fuller. E como parte desse doutorado, ele fez o primeiro levantamento que eu conheço dos missionários transculturais brasileiros. Em 1984, mais ou menos, saiu um livro baseado na tese dele, chamado A Última Era de Missões, onde ele estava trabalhando a questão que missões era de todo lugar para todo lugar, em vez de do Ocidente para o mundo em desenvolvimento. Essa foi a tese de doutorado dele. Isso foi em 1984 ou 5. O segundo que eu lembro foi em 1989, um missionário chamado Larry Pate, da Califórnia. Ele estava fazendo uma atualização antes de Lausanne, Manila, 1989. E ele pediu a eu e Stefania fazer um levantamento para o Brasil. Ele estava fazendo o mundo todo e ele queria confirmar os dados do Brasil. E nós fizemos esse estudo. E eu lembro claramente que a gente começou a olhar nos dados que ele mandou, que ele já tinha. A gente morando no Brasil, imediatamente a gente chega... Agência tal, Kairos, Avante, Junta de Batista de Missões Mundiais, Igreja Batista de Morumbi. Espera aí. Daí você vai para Morumbi. Esse missionário aqui, ele ainda está no campo? Sim. Com quem? Conjunto de Missões Mundiais. Então ele está lá 2 vezes. Né? Alguém de fora não vai saber em português que Igreja Batista de Morumbi é uma igreja local e deveria ter missionário com o mesmo junta que está listado em outro lugar. É só alguém dentro do país, dentro do contexto, que percebe rapidinho. Você olha e fala, não, está errado, temos que procurar. Isso foi nossa experiência em 1989, mas serve como exemplo, como
porque é importante para eles, fazendo levantamentos globais, terem pessoas no país que vão ajudar com as informações. Daí próximo era uma visita, ou não, eu já fiz também com o grupo do Centro Global de Estudo de Cristianismo, que eles ouviram de novas denominações neopentecostais que começaram no Brasil, mas não conseguiram entrar em contato. Manda um e-mail para mim na Inglaterra, eu mando para algum amigo em São Paulo, procure essa igreja para mim, consegue o telefone, o website, o e-mail, eu mando de volta, eles mandam para mim, eu mando de volta para a TAD, né? Seria muito melhor eles poderem escrever direto para alguém aqui que vai representar a igreja brasileira nesse sentido, certo? Isso já aconteceu comigo também depois que eu mudei para a Inglaterra. Mas o que eu quero gastar mais tempo é intercessão mundial e as interpretações sobre a Igreja Nacional, os pedidos de oração, etc. Cada vez que a Intercessão Mundial solta uma nova edição, eles perguntam para alguém ou algumas pessoas que representam o país para opinar sobre as coisas que eles vão publicar. Eles fazem um rascunho e eles mandam um rascunho para alguém ou algumas pessoas no país que eles leiam e dão correções ou comentários. Isso é tanto os dados quanto os pedidos de oração sobre o país. Eu lembro que em 2001 eu recebi esse rascunho e eu acabei fazendo muitos comentários. Mas antes de receber, eu já tinha começado a comentar sobre isso, que Patrick Johnstone, o autor na época, veio para o Brasil, passou um dia na minha casa, almoçamos juntos, conversando uma tarde, mais ou menos 1997, 98, por aí. E a gente ficou com essa discussão entre os dados que ele tinha das denominações. E eu perguntei, mas de onde você pegou esse número? Você pegou da Assembleia de Deus aqui no Brasil? Não, a Assembleia de Deus tem uma sede nos Estados Unidos, de quem dados globais mandaram para mim, inclusive os dados do Brasil. Ok. E esse aqui, de onde veio? Porque, olha, o censo, ele separa várias denominações, e a Assembleia no censo é isso, não é aquilo. Por que a diferença? E o total de todos os evangélicos que eles tinham era maior do que o censo. Daí eu estava essa conversa gastou um bom tempo, a tarde toda, conversando sobre por que dessa diferença, por que daquela situação. Eu acabei falando para ele, olha, mas se no censo a pessoa pergunta qual é a sua religião e, vamos dizer, naquela época, 80% dizem que sou católico e 20% dizem que sou alguma outra coisa. E você tem 25% que são evangélicos na sua lista. Então, esse outro 5% você só pode tirar dos católicos que se auto-identificaram como um católico. Como que vai fazer isso? Daí o resultado foi uma coisa que ele colocou no livro de 2001, que era uma afirmação ou uma linha de duplamente contados. Que a gente chegou na conclusão, olha, tem gente por aí que vai para a igreja pentecostal, igreja tradicional e centro espírito, todo na mesma semana, porque se um não funciona, o outro vai, né? Vocês já sabem disso. Então, eles são contados em todos esses lugares como membros. Então, a gente começa a perceber que tem essas coisas acontecendo.
Então, o Patrick Johnston fez um gráfico no livro O Futuro da Igreja Global, onde ele destacou essa diferença que aconteceu. E aqui, esses são os dados que publicaram em 2001, depois que eu fiz um grande debate com eles sobre isso, onde eu peguei os dados do IBGE que são separados por tipo de denominação, todos os presbiterianos juntos, todos os batistas juntos, não é Presbiteriano Unido, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriano Independente, é todos os presbiterianos em um número. Mas eu argumentei esse número e a soma dos três que você tem não pode excedir esse número aqui. Então, eles ajustaram os números e saiu um número menor aqui. Opa, volta. Aqui. Só que na edição de 2010, eu não estava aqui, ninguém debatendo sobre isso. Eles mudaram e voltaram a colocar os dados que as denominações estavam entregando para eles. Então, o livro de 2010 tem o banco de dados corrigido pelo que as denominações dizem. Pode ver que tem uma enorme diferença aqui. Então, o que eles fizeram, se você olhar em Intercessão Mundial 2010, você vai ver, depois de todas as denominações, uma linha chamada duplamente contado 5 milhões. Daí tem 50 milhões, 10% tiramos de volta para combinar com os dados do censo. Mas toda essa discussão não teria acontecido se não tivesse alguém argumentando, discutindo, conversando com eles. Tinha alguém para ajudar com essa discussão, interpretando os dados do censo, ligando para a USP, para conversar com o professor chamado Ricardo, professor de Sociologia de Religião, que ajudou o IBGE a fazer as categorias. Eu tinha conversado com ele 15 anos atrás, Paulo Freston, Unicamp, e tem pessoas desse nível que você pode conversar com esse pessoal e entender como está acontecendo, como o IBGE está tomando as decisões para debater isso. Então, o que diz em 2001, depois dos dados do Brasil? Tanto os católicos quanto várias denominações pentecostais afirmam números altos. Estes foram ajustados para concordarem com os dados do censo e grupos de pesquisas independentes. Por isso, os números aqui são bastante mais altos para estes grupos do que os relatados na edição de Intercessão Mundial 2001. Ou seja, eles fizeram essa mudança. O que saiu em 2001 foi tanto católicos quanto várias denominações afirmam números altos. Esses foram ajustados para concordarem com os dados do censo e grupos de pesquisas independentes. Os números aqui são os números daqui são muito menores que os na edição de 1993. Daí o que aconteceu é que em 2010 eles resolveram voltar para a política de não colocar número diferente do que a denominação entregou. E o Patrick tinha me afirmado que ele tinha medo de fazer essa mudança porque a pessoa da denominação que entregou o número, se você publica um número diferente, ele não vai entregar na próxima vez. E ele tem que manter esse nível de confiança. Então, nós temos que entender esses jogos que estão acontecendo para poder trabalhar com eles de forma que os dados vão sair de forma útil. Agora, uma coisa que eu sei que eu fiz é que o que eu falei para ele na época é: olha, Patrick, muita gente está usando essas informações para tomar decisões estratégicas. E ele falou, mas isso não é
o uso do livro. O livro é para intercessão, não é para tomar decisão estratégica. Mas, gente, eu conhecia missionário, professor de seminário em Santo Amaro, que tinha família no Brasil, tinha ministério eficaz de treinamento de liderança, e a missão viu o livro e tirou do campo, levou de volta para os Estados Unidos. E ele ligou para mim: por favor, me ajuda, me dá mais informação, me ajuda a convencer que a necessidade ainda há no Brasil para treinar os líderes e tal. Por favor, me ajude. Eu dei todas as informações, ele entregou para lá. Mas será que as nossas informações ganharam? Não. O que valeu era a publicação internacional. Então, você tem que fazer amizade com o pessoal lá atrás, porque o que eles falam, eles escutam. Eles têm muita autoridade na praça evangélica global. Então, é de nosso benefício achar um jeito de trabalhar juntos para que o que sai é coisa que nos ajuda e eles também. Se a gente errar nesses dados, a gente pensa, bom, então vamos errar pelo baixo, daí tem maior recurso vem para nós. Daí você tem outro que fala, não, eles não falam, mas subconscientemente falando, eles dizem, vamos falar muito alto, porque daí a gente tem maior praça no mundo evangélico global. Por exemplo, DICO em 1995. Alguém aqui foi? Eu fui, Paulo foi. Congresso Global sobre Global Congress on World Evangelization. Global Consultation on World Evangelism. Fazia parte do movimento AD 2000. Foi na Coreia, 5.000 delegados. E os delegados foram dados por país, baseado no número de evangélicos. Daí, os pastores brasileiros argumentando para um número alto. Daí, queria ter muitos evangélicos. Dá muito orgulho na praça, né? Nós somos uma igreja tão grande. E naquela época, o Brasil era terceira, era Coreia, Estados Unidos, Brasil. Naquela época. E os pastores brasileiros todos felizes. E 2 anos depois, saiu os dados religiosos do censo de 91, e eles ficaram todos envergonhados. Porque eles estavam afirmando um número que era 2 vezes o fato. Mas para mostrar a importância, agora eu vou para o mapa que eu mostrei antes. Aqui é um mapa da cidade de Marília. Pegando uma coisa global e trazendo para uma posição local. Marília, uma cidade na época de 160 mil pessoas, mais ou menos. E a gente andou nas ruas e nós catalogamos cada igreja evangélica na cidade, e esses são os pontos vermelhos. Somente mostrando o dado certo para os pastores de Marília. Em dentro de 6 meses, tinha 9 igrejas aqui, 9 igrejas aqui. Ou seja, é só vendo as informações precisas que as pessoas começam a agir. Então, nós devemos ter grande motivação de ter dados precisos. Então, com essa necessidade e com pouco tempo, vamos falar um pouco sobre como podemos viabilizar nossa interação. Eu lembro que na década de 70, várias denominações nos Estados Unidos pararam de crescer, porque eles tomaram uma decisão de parar de plantar igrejas, pensando que tinha igreja suficiente no país. Então, tem uma lição muito importante. Se parar de implantar novas igrejas, a igreja começa a decrescer. E daí nós temos que ter um compromisso com boas informações. Em termos do movimento missionário, a mesma coisa. Em termos do envio de missionários, se a gente não tiver dados necessários, claros, não vamos ter motivo, impulso para fazer uma coisa. Nós precisamos dos dados corretos. Manter dados precisos sobre nossa igreja nacional.
manter dados precisos para a nossa Igreja Nacional vai manter o fervor de multiplicação de igrejas dentro do Brasil. Ao mesmo tempo, nos dando informações que vão servir para usos globais. Daí vai nos ajudar tanto aqui quanto em outros lugares. Nós sabemos que os recursos são limitados, né? Então nós temos que pensar nisso. Mas também temos que pensar nas categorias que vão combinar para nós, para que nós temos os dados que precisamos para mobilizar a igreja no Brasil, tanto quanto para os outros grupos. Uma coisa que eu descobri, se você começa a montar uma pesquisa e seu banco de dados, e depois quer, mas a gente esqueceu de incluir tal. Você tem um trabalho incrível para voltar e refazer a coisa. Se você pensar antes, pode ajudar. Daí pegando missionários transculturais, e a gente tem um banco de dados sobre isso, e nós sabemos que eles mostraram para nós ontem que eles incluem coisas que a gente não inclui. Não custa nada deixar espaço em nosso banco de dados para que possamos dividir nossos números de acordo com as divisões que eles têm. Daí, depois, pode servir tanto para outros quanto para nós. Nós temos que interpretar linguagem e vocabulário. A gente teve a discussão e ainda estamos tendo a discussão entre evangélicos e evangelicais. Qual é a diferença? Uma coisa que veio à minha mente é a gente não quer falar cristão nominal, que é negativo. Então, se pega todas as denominações que nós denominamos evangélicos e subtrai o que a gente chamaria de nominal, tem os evangelicais. Mas não existia essa palavra, daí alguém começa a falar uma palavra que nem tem no dicionário, talvez tenha agora, não tinha, mas daí esse número é um jeito positivo de falar, de evitar falar negativamente sobre quem não é comprometido. Mas só no Brasil vamos entender isso. A divisão que eles tinham, o grupo que estava aqui ontem à tarde e fez no flip chart de pentecostais, carismáticos, católicos e dividindo evangélicos em 4, pentecostal, neopentecostal, histórico, etc. Essas divisões que combinam com os IBGE também, nos ajuda a juntar as pesquisas de IBGE com as pesquisas que nós estamos fazendo, com as pesquisas que eles estão fazendo, de forma que podemos verificar um e outro e aprimorar e fazer nossos números funcionar melhor para todo mundo, para ter melhor quadro. Mas é só entendendo as categorias de cada um que a gente consegue fazer isso. Nós temos que entender critérios usados pelos grupos internacionais também. Porque, por exemplo, pega grupos não alcançados do Projeto Josué. Eles têm critérios, e Batista do Sul, nos Estados Unidos, que mantém bancos de dados sobre povos não alcançados. O pessoal manda para eles, mas esse grupo não existe, ou esse grupo é metade do tamanho que você está falando. Eles recebem toda semana carta de alguém falando esse tipo de coisa, de algum lugar no mundo. Só que a maioria dessas cartas eles não conseguem fazer mudança, porque eles têm certos critérios para permitir a mudança. E muitas pessoas escrevem falando, mas o Wikipedia disse, isso não é fonte confiável. Ou eu ouvi falar. Nós temos que saber e fazer de forma mais direitinho nossas pesquisas com critérios que vão não somente nos ajudar,
mas também para nos permitir a comunicar com eles com uma linguagem que eles vão entender e aceitar, para que a gente tenha um intercâmbio, vai e vem. Em vez da gente simplesmente falar, está errado, eu não confio mais neles. Isso não ajuda ninguém. Então nós temos que entender critérios que eles usam. Também eu acho que nós temos que nos organizar para representatividade. Eu mencionei antes, faculdades teológicas, ou faculdades de sociologia de religião como USP e outras escolas e universidades que têm departamentos desse tipo, que têm às vezes crentes, às vezes não crentes, mas que fazem trabalho sério sobre religiões no Brasil. Tem grupos como nós, como a CEPAL, a MTB, que fazem pesquisas sobre grupos no Brasil, etc. E tem aqueles grupos internacionais que muitas vezes estão recebendo dados de sedes denominacionais internacionais e outras coisas assim. Nós temos que pensar, podemos ter um centro que vai conhecer todos esses campos e conversar juntos e chegar num acordo que podemos apresentar os dados oficiais, entre aspas, do Brasil, que cabem dentro dos critérios que eles têm, usem um vocabulário que eles entendem. Todas essas coisas juntos, nós temos que ter representatividade dentro do país. Os grupos internacionais fazem de forma muito exaustiva. Você viu pelos dados que eles mostraram, eles não estão brincando com isso. Quais são algumas ações que vão reduzir a autoridade dos pesquisadores nacionais? Juntar informações por motivos pecaminosos. Em 1 Crônicos 21, vocês lembram do que aconteceu com Davi? Por orgulho, ele queria contar. Resultado, Deus matou 1/3 do que ele tinha contado, né? Que Deus quer falar, por seu orgulho, por seu propósito, por defender da sua força e não de mim, você não conta. Isso não é um motivo para contar. Interpretações ou uso errados. Vocês lembram dessa história? Os espiões saíram e voltaram e eles interpretaram errado. Não dá para ganhar essa batalha. E sofreu 40 anos no deserto o povo de Israel. Depender somente dos dados aparentes sem orar e consultar a Deus. É um trabalho espiritual, gente. E tem muita coisa escondida que a gente só vai ver se a gente está fazendo esse trabalho em oração, pedindo a Deus nos orientar. E daí Ele vai nos mostrar coisas, olha aqui, olha ali. Nesse caso, essa é a história de Josué, quando eles não foram para Ai, eles só foram com 3.000 pessoas, mas eles não estavam orando porque Deus tinha barrado esse ganho por causa de pecado no acampamento. E eles não estavam olhando no lugar certo do porquê perderam. Tomar decisões baseadas em dados incompletos. Lembra desse dos gibeonitas que apareceram falando, viemos de longe, faz tratado conosco? E eles falaram, tudo bem, olha, eles têm roupa rasgada, então devem ser... Eles não saíram atrás para buscar as informações completas e dançaram, né? Daí são exemplos. Por que eu coloco isso no final de nosso tempo juntos? Essa eu vou deixar de ontem só para vocês olharem. É que isso tem a ver com integrar nossas pesquisas internacionais, porque nós não queremos integrar em obras internacionais somente para ganhar credibilidade internacional. Porque nós no Brasil somos ótimos, né? Olha a igreja que cresce, tantos missionários. Isso não é o motivo, é assim como Davi fez. Nós não queremos fazer por esses motivos.
Nós não queremos fazer por ganho financeiro ou como ganho de mais vagas no Congresso Global, como eu falei. Isso não é motivo. Queremos fazer debaixo da orientação do Senhor. Vão surgir casos quando grupos internacionais querem dados e nós não temos tempo nem recurso para levantar. Alguns grupos internacionais, nesses casos, até pagariam para alguém fazer e poderia dar emprego para alguém durante um tempo. Tem jeito para a gente, às vezes, reconciliar nossas necessidades, mas temos que estar fazendo isso debaixo do reino de Deus. Que nosso alvo é que ninguém pereça, mas que todos venham à vida eterna. Mas para o grupo internacional, entender a perspectiva nacional é muito importante para eles. Então, para terminar, a pesquisa que fiz no início desse ano mostrou umas coisas sobre pesquisas nacionais. Quase todas as igrejas nacionais passam por um processo. E esse processo, eu acho que tem pelo menos 2 eixos. Receber missionários de fora, alcançar seu próprio povo, enviar missionários além fronteiras em um eixo. Outro é crescimento, consolidação e institucionalização. E à medida que essas 2 coisas acontecem, o tipo de informação que a Igreja Nacional quer vai mudando. Eu vi em tantos lugares, nessa pesquisa que eu fiz, sobre o que tipo de pesquisa é feito em cada país. Eu perguntei e voltou a igreja mais nova, a gente está em crescimento e evangelizando e nós temos que saber quantas igrejas, onde estão e tal. Antes disso, eu acho que tinha, mas eu não tinha nessa pesquisa uma resposta de país mais novo no processo, mas entender as culturas presentes, né? Mas daí, como a igreja vai crescendo, você quer alcançar seu próprio povo e depois você começa a enviar missionários. O problema é continuar a juntar os dados dessa área aqui, enquanto você tem maior interesse dos dados de enviar seus próprios missionários. Porque os grupos internacionais querem ver todos os dados, mas a Igreja Nacional falta recurso para todos os dados. Daí a tendência em todos os países que a gente pesquisou é à medida que vai crescendo a igreja, vai aumentando novas pesquisas e deixando de lado os velhos e não mantendo atualizados. Como podemos trabalhar em um desafio de trabalhar em manter o que a gente já tem? Alguns países até tinha o grupo, a Igreja Nacional pedindo fazer pesquisa em vez de alguém de fora, mas normalmente é alguém de fora que faz a pesquisa aqui. Daí, quem organiza as pesquisas, missionários expatriotas quase sempre. Depois vem pastores ou missionários nacionais, parceria entre nacionais e expatriotas, etc. Mas o problema é a pesquisa nacional tende a parar quando o missionário expatriota tenta repassar para a Igreja Nacional. E daí tem uma recaída e não tem mais pesquisa. Então, como podemos evitar isso em nosso preparo? Eu tentei evitar isso na minha saída do Brasil. Eu tentei treinar brasileiros para fazer, mas infelizmente aconteceu durante um tempo que também diminuiu bastante. Com eu e Ted saindo, que a pesquisa deu uma paradinha. Graças a Deus, agora eu estou vendo uma coisa maravilhosa que tem brasileiros se levantando para fazer. Mas esse processo de cair e a Igreja Nacional assumir a liderança nessa área parece uma coisa não só do Brasil, mas de todo mundo. Então, em final, para isso continuar, a pergunta é: quem é o pai dessa criança?
para isso continuar, alguém tem que assumir de forma de coordenar tudo, de ser a cabeça que não vai deixar a peteca cair. Sempre, se não tiver aquela pessoa que não vai deixar cair, vai caindo. Alguém entra, alguém sai. Quem vai assumir uma responsabilidade ao longo prazo para ver a caminhada de pesquisa no Brasil?